Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nesta manhã, final de manhã, início de tarde. Tempo duvidoso, faz chuva, faz sol, faz frio e vamos caminhando, né? Nessa variação dessas várias estações que vai acontecer no mesmo dia. Mas que nós estejamos e tenhamos, né, a força de continuar caminhando na graça, na presença, no amor de Deus, e que as luzes do seu Santo Espírito continuem iluminando, fortalecendo a cada um de nós nas experiências, nas buscas da vida que vamos fazendo e que vamos realizando. Então, minha saudação a você de longe, você de perto, você internauta, você das paróquias e cidades circunvizinhas, você aqui da paróquia São Sebastião. Nosso abraço, nosso bom dia e o desejo que a graça e o amor de Deus os acompanhem também nesse dia de hoje. Nosso abraço aí para o Leonardo, lá da comunidade Palmeiras, né, o novo aí coordenador da comunidade, sintonizado conosco, também com sua família, seus pais, seus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, a festa acontece na Palavra de Deus, como nós temos refletido aqui durante já alguns programas, nessa Palavra de Deus que é o pão da Palavra. Mas hoje nós continuaremos essa reflexão através do pão da palavra, mas também o pão eucarístico, né? O pão da Eucaristia que nós celebramos. No Evangelho de São João, Jesus faz uma reflexão muito profunda acerca deste assunto. Jesus proclama que Ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículos de 33 a 35. E o Senhor nos apresenta dois motivos para nos explicar por que Ele é o pão da vida. O primeiro motivo, Jesus é o pão da vida, por sua palavra que abre a vida eterna aos que creem. Também aí no capítulo 6 do Evangelho de João, vai aí até a sua palavra, versículo 26 a 51. Quer dizer, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus é o pão da palavra que devemos crer. Primeira coisa. O segundo, Jesus é o pão da vida, por sua carne e seu sangue, que nos é dado como verdadeira comida e verdadeira bebida. Também no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de 51 a 58. Então, com essas últimas palavras de Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus anuncia a Eucaristia que Ele vai instituir durante a última ceia. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Evangelho de Lucas 22, 19. Então, minha carne, diz Jesus, é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. O que come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz Jesus. Nesse belíssimo capítulo 6 do Evangelho de João, né, que faz toda essa narrativa das consequências de sermos homens e mulheres da palavra e da Eucaristia. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas faz a narrativa da instituição da Eucaristia. O que é isso? Pegou o pão, pegou o cálice, né? Fez ação de graça, deu a bênção e diz, isso é meu corpo e isso é meu sangue. Essa é a narrativa. Mateus, Marcos e Lucas. As consequências desta comunhão, deste pão da palavra, desse pão da vida, nós vemos então aqui no Evangelho de João, que nos fala da narrativa da consagração, mas nos fala das consequências de sermos homens e mulheres eucarísticos. Então está claro que não devemos ficar somente com o pão da palavra. Jesus nos convida também a comer realmente o seu corpo como o pão eucarístico. Não é como alguns dizem ou pensam que o pão eucarístico é somente um símbolo de Jesus e nega a presença real do Senhor na ceia do Senhor. Nega a presença do Cristo. Não. A frase é, isto é o meu corpo. E este é o meu corpo não é uma expressão figurada, não é uma encenação, não é uma apresentação. É
a atualização daquilo que Jesus diz. Isto, ou o est, né? Que traduz aí, isto é o meu corpo. Então a Bíblia, e aí nós voltamos então, por isso falando do pão da palavra da Eucaristia, quando não aprofundada, quando não estudada e quando não traduzida da forma correta, leva a distorção, como para alguns, né, que acham que isso significa meu corpo. Não, isto é o meu corpo. Quando se traduz então a palavra errada, muda o sentido daquilo que é. E com isso acaba com a presença real do Cristo no pão consagrado ou na sagrada hóstia. Qualquer pessoa que saiba traduzir bem o idioma grego em que foi escrito o Evangelho de Lucas, sabe bem que a palavra usada pela Bíblia em grego é estin, que significa em português o e que esta palavra em nenhum caso se pode traduzir por significa, como fazem alguns grupos. Então a palavra de Deus, nós falávamos isso em outro programa, a importância do estudo, do aprofundar, da reflexão, o aprofundamento daquilo que vem, a raiz da palavra, né? A raiz da palavra que vem. E essa raiz da palavra nos dá a compreensão daquilo que é. Porque, como uma leitura, por exemplo, mal feita, se você pega um texto em português, né, que é a nossa língua, faz uma leitura mal feita, não respeitando ponto, vírgula, os acentos e assim por diante, você deforma, você muda a compreensão daquilo que o texto é. E a tradução da Sagrada Escritura, por isso nós falávamos aqui da seriedade, da responsabilidade que a igreja sempre teve com a palavra de Deus, né? Nas traduções dos textos bíblicos, para que a gente entenda e compreenda aquilo que foi a intenção do autor. Aí nós citávamos, por exemplo, dentre a Bíblia latino-americana, a Bíblia de Jerusalém, na seriedade, na responsabilidade, no respeito em que a palavra de Deus ela foi traduzida para chegar até nós e para chegar a todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. Mas não pode haver uma interpretação equivocada, errônea, que mude o sentido daquilo que a mensagem da palavra quer traduzir, que a mensagem da palavra quer dizer para nós. Por isso que a igreja, então, na sua liturgia, primeiramente o pão da palavra, que ali é anunciada para nós, naquele instrumento que nós chamamos de ambão, né? A mesa da palavra de Deus. Para depois, no momento, o pão da Eucaristia, que é o encontro com o Senhor, que se celebra no altar. Repito, que é a atualização daquilo que Jesus diz. Façam isso em memória de mim. Porque a palavra de Deus tem que valer para nós em todos os tempos, em todos os momentos. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, não pode valer até onde vai os nossos interesses. Ou até onde eu acho que eu devo acreditar. Não. Ou ela é palavra, ou ela não é palavra de Deus em nossa vida. Ou ela nos conduz, ou ela nos fortalece, ou ela nos provoca, ou então trato com indiferença aquilo que a palavra de Deus é. Porque eu não posso ter um trato, uma vivência com a palavra de Deus de acreditar nas palavras de Jesus até onde convém para mim, para o meu grupo. Não. A palavra de Deus tem que ser palavra de Deus para todos. E como palavra de Deus, ser traduzida, ser vivida, ser proclamada, ser anunciada naquilo que ela é, naquilo que nos traz a mensagem do reino de Deus, a vida de Deus e a vida em Deus para cada um de nós. Então nós não podemos, meu irmão, minha irmã, abrir mão dessa experiência para sermos honestos com a palavra de Deus, para ter honestidade, para ter seriedade, para que assim a palavra de Deus comunique a nós o jeito de Deus, né, o pensar de Deus, comunique a todos nós o querer de Deus, aquilo que Deus espera e aquilo que Deus desejou, quando na inspiração do seu Santo Espírito, porque o Espírito de Deus estava presente desde sempre, desde todo o momento. Desde o início da criação, lá estava o Espírito Santo de Deus a acompanhar, a iluminar a todo o povo de Deus. Nessa experiência que nós fazemos do caminho. A realidade, a vida, a experiência humana, iluminada pela experiência divina da ação do Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus, ela é palavra de Deus para mim no seu todo. Ela é palavra de Deus para mim em todo momento da minha vida, para que ela seja luz. E sendo luz, nos faça também entrar no movimento, né? Nos deslocar, sair do nosso local,
para buscar o alimento que sacia e que nos dá a vida eterna. Por isso, o pão da palavra e o pão eucarístico, que são alimentos que alimentam a vida de fé, alimenta a vida da igreja. Muito bem, meu irmão, minha irmã, quanta alegria, né? A palavra de Deus causa em todos aqueles e aquelas que saibam acolher a mensagem do reino de Deus. E essa mensagem que não pode voltar vazia, diz o profeta Isaías, falava na liturgia esses dias, como a chuva que cai, que molha e prepara a terra para a semente ser lançada, assim não voltará vazia a palavra de Deus a todos nós que é anunciada. Então, nosso texto de hoje, da nossa meditação, da nossa reflexão, da nossa liturgia, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quer a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é sempre palavra de vida eterna, que é sempre o pão que nos alimenta, que sacia, que buscando na palavra, nós encontraremos o alimento necessário. Veja, meu irmão, minha irmã, que na época de Jesus, o sábado era uma instituição religiosa válida que o próprio Jesus sempre respeitou e praticou. A mesma atitude ele adotou em relação às outras instituições da religião judaica, mas às vezes ele as colocava em questão. O que Jesus questionava não era a instituição religiosa em si, mas as escalas de valores daqueles que tornavam absoluto o que era relativo e esquecia o que era mais importante. Então Jesus argumenta que certas urgentes necessidades do ser humano têm preferência sobre a lei. Por exemplo, a vida. O centro é a pessoa. Então toda pessoa que diz que o outro tem que morrer porque faz isso, faz aquilo, já se desviou da centralidade que é a vida, já desviou da centralidade que é Jesus. As leis foram criadas para favorecer e ajudar a viver o ser humano dignamente. Não para oprimir, não para massacrar e querer justificar por toda e qualquer situação, qualquer causa, pensar que a pessoa tem que ser morta e assim por diante. Olha, se a lei não cumpre tal objetivo, para que vale a lei? O verdadeiro culto agradável a Deus, Jesus ensinou, se expressa mediante as obras de misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Dar de comer é obra de misericórdia. Por isso, quando você encontra um cristão que diz, né, fez isso, fez aquilo, tem que pagar, tem que morrer, ou pelo menos que se diz cristão, né, tem que pagar, tem que morrer, é assim que tem que acontecer, já desviou muito tempo do processo de misericórdia do coração amoroso de Deus. Já perdeu a graça de Deus. Como cristãos, nós devemos sempre acreditar na dignidade, na mudança e na vida. Porque Deus pode todas as coisas. Se os seres humanos não podem, se nós não podemos, Deus pode todas as coisas. Então é preciso rever, né? Essa palavra quando Jesus diz para nós, quero misericórdia e não sacrifício. Para não sermos homens e mulheres do pão da palavra, homens e mulheres do pão eucarístico, com a palavra de Deus nas mãos, e aí levar condenação, julgamento para as pessoas na situação, na sua miséria humana, que ela possa estar, que ela possa viver. Então que a graça de Deus possa nos ajudar, nos fazer entender aquilo que dizia bem no início do programa. A palavra de Deus não pode ser usada para conveniências ou para aquilo que justifica o erro do pensamento humano, da ação humana. Mesmo quem diga conhecer a palavra, né? Mesmo quem gosta de repetir que a palavra verdade libertará. A verdade de Deus que liberta.
É preciso saber se a verdade que sai da boca, a palavra que sai da boca, é a verdade que vem de Deus, ou são de teorias humanas, de projetos humanos que levam somente sinais de morte e não a vida. Quero lembrar que hoje, sexta-feira, dia 21, às 19 horas, missa nas comunidades Pedra Menina e comunidade Palmeiras, né? Estaremos celebrando nessas comunidades hoje. Amanhã, sábado, dia 22, às 19 horas, comunidade Santa Inês e comunidade Matriz. Dia 23, domingo, 8 horas, comunidade Santa Luzia, 9h30, comunidade Matriz, 19 horas, comunidade Caiana e 19 horas, comunidade também Matriz. São as celebrações que nós teremos este final de semana. E final de semana também o encontro do EAC, o Encontro do Adolescente com Cristo, que estarão acontecendo a partir de amanhã. Vamos rezar, pedir a Deus, né, para que a luz do Espírito ilumine, fortaleça e desperte para o compromisso com a vida cristã, com a vida de fé e de comunidade. Por todos aqueles que estarão realizando o encontro e os que estarão fazendo aí o encontro. Amanhã também dia especial, né? Aniversário aí do nosso querido locutor aí, Rominho. Então nós queremos, Rominho, louvar, agradecer, bendizer a Deus pelo dom maravilhoso da sua vida, que te deu o dom, o talento de comunicar. Que você use sempre esses microfones para comunicar a verdade, a honestidade, a dignidade e assim testemunhar o amor de Deus na sua vida e aqueles aos quais Deus te confiou para viver. Desde já, parabéns, conte com as nossas orações sempre e com a nossa solidariedade. Que a bênção de Deus sobre o Rominho, sobre todos nós, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você, com sua família e que a graça de Deus esteja sempre farta e generosa. Bom dia a todos, bom final de semana e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.